Você já bebeu água hoje? Eu já. Certeza? Uhum. A noite foi boa, né? Tipo, ano novo, passagem de ano, ressaca. Você bebe, Amanda? Pouquinho. Senhoras e senhores, feliz ano novo. É isso. Feliz ano novo, feliz 2024. Ui, que delícia. Que lindo. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Oi, ouvinte! Feliz 2024! A gente chegou até aqui, eu sou a Domênica. E eu sou a Amanda. E eu tô muito feliz, Amandinha, porque é ano novo. Eu gosto de ano novo. Eu gosto porque, assim, eu acho inspirador o ano começar num feriado. É, né? É Eu verdade. acho. É verdade, é verdade. E começa dessa vez numa sexta-feira, né? Então nem tem aquela sensação de, nossa, já vou ter que trabalhar amanhã. A noite da Amanda foi tão boa ontem que, assim, hoje é segunda. É segunda? É segunda. 1º de janeiro de 2024 é segunda, não é sexta não. Corta esse negócio aí. Não vai cortar nada. Vai cortar sim. Não vai cortar nada porque Vai eu dei uma... cortar sim. Não vai cortar. Não vai cortar Vai. nada. Não vai cortar. Não vai cortar. Não vai cortar, tá? Não vai cortar, acabou. Olha só, em minha defesa, a gente tá gravando isso antes. E eu me confundi. Sim, isso é porque a gente acabou de organizar o calendário dos 2 primeiros meses de 2024 do Perdidos na Estante. E ela viu que dia que era, dia 1º de janeiro. Eu tô louca. Por isso que eu tô falando, a noite de ano novo da Amanda, entendeu? A do futuro voltou pro passado pra falar, amiga, a noite foi, entendeu? Boa, a gente deu uma exagerada ali no álcool e saiu essa bobagem. Mas 1º de janeiro é uma segunda-feira. Mas eu também não trabalho amanhã porque eu tô de férias. A Amanda Ai. do futuro está de férias. A Domênica do futuro também está de férias. Aleluia, irmãos. Mas o Perdido está aqui pra fazer uma boa companhia pra quem, né, gosta da gente. A gente não ia deixar vocês, como a gente falou no nosso especial de Natal, sem a nossa vozinha no seu ouvido, né, Amandinha? É isso aí. Muito bem. E a Amanda teve uma ideia, não sabemos se boa ou de jirico. Isso o ouvinte decide, a ouvinte, enfim, de fazer um episódio em homenagem a uma das séries favoritas que a gente tem, que é This Is Us, cuja tradução adequada para o português seria qual, Amanda? É nóis. Ou, né, Essa Somos Nós também poderia ser, Também certo? poderia ser. Também poderia ser. 2 versões aí pra você escolher. Exatamente. Vote aí na sua preferida e a gente vai fazer então um episódio expondo nós mesmos. Como já deu pra sentir, né? Eu já tô muito exposta, por sinal. Eu já comecei sendo exposta. Ah, amiga, você fez por merecer, né? Vamos combinar que você fez por merecer. Já vida, amiga. Tudo bem. E Amanda, aproveita assim que você já foi exposta e me fala, você costuma fazer resoluções de ano novo, essas maluquices de, eu vou ler tantos livros, vou ver tantos filmes, sei lá, vou adotar tantos gatos? Não, nenhum, por favor. Certeza? Certeza. Tá bom já. Então, cara, eu até fazia, tá? Só que eu cansei, tá? Eu acho que isso... É verdade, eu cansei, entendeu? Eu cansei, desisto. Porque eu acho que isso sempre me deixou muito mais ansiosa, sabe? Porque aí você vai vendo os dias passarem e você não cumpre aquelas metas e você fica... Ou você entra na pilha e fica, nossa, o que eu tô fazendo na minha vida? Ou você simplesmente desanima e, sabe, não vou fazer mais nada então, foda-se. Corta o foda-se. Corta nada, não vai cortar nada. Eu parei com isso. Até aquela meta do Scooby, sabe? Eu roubo naquilo. Eu vou ser bem sincera, eu roubo naquilo. Eu só Sério? coloco o livro na meta quando eu vou começar a ler. Sim. Isso eu também faço. Aliás, tem livro que às vezes eu leio, aí eu vi que eu li que não tava na meta, aí eu coloco na meta. É isso, porque senão você fica se enchendo de planejamentos e sabe, tipo, cara, dia 1º você tá animadaço, entendeu? De repente você tá até loucaço.
Normalmente é isso. Né? Uhum. E aí você fica, caraca, esse ano eu vou começar o mestrado, eu vou viajar pra Iugoslávia, eu vou, sei lá. E nada disso acontece, porque no dia seguinte é só mais um dia normal e aí eu acho que, sei lá, isso pesa. Você faz resolução, Du? Eu não. Eu tenho mais o que fazer. É isso. É. Mas assim, eu concordo contigo, né? Aliás, enquanto eu era uma mini do e uma jovem do, eu vi muitas pessoas falando, nossa, faz resolução de ano novo. Eu falava, gente, mas só virou o ano. Sabe assim, eu gosto da festa, eu amo essa sensação de final de ano, eu sou a louca do Natal. Eu gosto muito desse sentimento, essa alegria que vem no ano novo, né? Claro que isso é possível se você estiver, né, num ambiente bom, não aconteceu nada de ruim na sua vida, alguma coisa assim. Mas eu gosto dessa coisa universal de literalmente todo o planeta estar, sabe, ligado na mesma data comercial, né? Eu acho isso muito clima, legal. né? É isso. Eu gosto. Mas eu nunca entendi esse negócio de resolução. E aí, conforme eu fui me tornando essa pessoa, né, ranzinza que sou, entre outras coisas, eu olhei e falei, eu não vou fazer bosta nenhuma, porque eu não vou cumprir, entendeu? Então eu não faço. Mas eu faço sim um planejamento anual, mas que não necessariamente ele começa no ano em janeiro, entendeu? Normalmente eu pego ali do período do meu aniversário, tem ano que eu, sei lá, faço em dezembro, tem ano que eu começo em abril. O lance é, eu começo a planejar mais ou menos quando eu quero, e uma coisa que eu percebi, por exemplo, em 2023, é que de fato, assim, os meus objetivos para o ano, por eu saber quais eles eram, eu consegui alcançá-los. Então, assim, até o que tá andando, que ainda não rolou, eu sei o porquê que não rolou, entendeu? Assim, rolou no sentido de, como você deu o exemplo aí, né? Eu vou fazer um mestrado, tá? Eu não precisei a prova do mestrado, não precisei por quê? Porque eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar, eu priorizei fazer outras coisas, outros cursos, outras atividades, né? Pegar mais trabalho, enfim, porque eu tava, por exemplo, juntando grana pra poder fazer essa viagem que eu estou fazendo nesse momento que as pessoas estão ouvindo esse podcast, né? Então, eu não me sinto frustrada por não ter tentado o mestrado, mas eu sei que agora, se eu quero isso, o ano é 2024 e eu tenho que me preparar em 2024 pra fazer, entende? Então fica uma coisa sem cobrança. Sim. É. Mas é mais uma questão de organização e foco do que necessariamente de meta, né? Sim, uma meta sim. fechada. Sim, tem que ser. E assim, esse negócio de livro e tal, eu me lembro que você falou do Scooby uns anos atrás, eu ficava, nossa, eu quero ler tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí você vai naquele embalo de, eu quero pegar um livro que eu sei que eu tenho que ler, mas eu nunca li. E esse que eu coloquei na meta, sei lá, de 2005, eu ainda não li, tá ligado? Porque eu não quero ler. Sabe? É isso. Então eu fui aprendendo a dar uma relaxada, assim, né? Ou dar uma relaxada, ou falar, não, eu uso esse termômetro, né, do Scooby pra ver o que eu tinha em mente que eu queria priorizar. Não necessariamente eu tenho obrigação de cumprir. Então eu tiro a frustração da jogada, sabe? Sim. Mas aí é muita terapia envolvida, né? Muita. E assim, como eu gosto de ver tudo verdinho, entendeu? É satisfatório, eu roubo. Tá certíssima você, tá certíssima. Inclusive, eu gostaria muito que o Scooby, caso alguém, né, que faz parte do Scooby esteja nos ouvindo, atendam o nosso desejo de usuários da rede, leitores. Gente, tá mais do que na hora de começar a colocar como página lida quando a gente relê um livro, né? Porque... Amigo, eu acho que não bota não. Eu reli uns livros esse ano e botou. ele soma, mas ele não te permite criar um histórico de leitura. Não permite, é verdade. Né? E aí eu fiquei, por exemplo, eu achei super legal. Eu, quando fui reler em 2023 a saga dos Jogos Vorazes, né, pra estreia do Cantiga, eu reli todos os 4. E aí eu fui descobrir que no meu Scooby tava marcado, sei lá, que eu li o primeiro em quase 10 anos atrás, acho que em 2015. Aí eu, gente, é muito tempo, né? Então tava na hora de reler. Só que assim, a Domênica daqui, sei lá, 5, 10 anos que for reler de novo, ela não vai lembrar que ela releu em 2023. Claro que ela vai lembrar que ela releu para o filme, mas ela vai ter que parar, pesquisar, sabe? Então eu olho e falo, é uma funcionalidade que seria muito legal ter lá, né? Olha, você releu de tantos tempos, né? Seria interessante. E é legal que não substitua também, porque são leituras muito diferentes, né? Então, manter, né, o teu histórico mesmo. Criar um histórico, né? Nada de substituir dado. Agora, e meta de adaptações, Amanda? Você tem? Olha, Dô, meta, assim, vamos dizer, é só por causa do Perdidos, né? Mas não por uma obrigação além disso, sabe? Eu acho que tudo
tudo que a gente faz se sentindo obrigado por meta, por tenho que fazer, eu tenho que cumprir, fica uma sensação chata, né? Eu não gosto. Eu concordo contigo. A gente tem um cronograma, né? Que, como eu falei no começo do episódio, a gente já tem episódios projetados nesse momento até meados ali, quase final de fevereiro de 2024. E a gente até tem uma pesquisada pro Oscar de 2024, que é em março, que no momento que a gente tá gravando, nem a lista saiu ainda pra gente saber se vai rolar ou não, né? O que a gente pré-selecionou. Mas a gente tem que pesquisar, né? Agora, é interessante a gente, quando a gente já trabalha, né, numa equipe, ou mesmo no trabalho, mesmo na vida, a gente já meio que ter esse esquenta ali, porque depois você só muda. Porque o desespero dá quando você fala, meu, eu tenho que fazer, eu não sei por onde começar esse negócio. Né? Então, eu acho que aqui, pelo menos com o podcast, a gente conseguiu achar um esqueminha muito sem pressão que rola muito bem, né? Não foi sempre assim, mas agora é. Isso são detalhes para os íntimos apenas e não com o microfone ligado. Deixa abaixo. Deixa abaixo, deixa pra lá. Mas é essa lógica mesmo de aprender, né? A gente identificou alguns problemas que tinha e a gente foi trabalhando em melhorias, né? E testando, dava certo, não dava, não fazia jeito, não vamos, né? Até porque nem tudo começa redondinho. Aliás, quase nada começa redondinho, né? Pelo amor de Deus. Talvez o ovo, mas ele não é bem redondo. Adorei. Eu não esperava por essa. Mas eu não sei se ele é bem redondo também, né? Enfim. É meio oval, né? Muitas galinhas deixaram de ouvir o episódio nesse momento e outras aves porque se sentiram humilhadas pelo bullying e pelas piadas. Tô chorando. Mas é isso. Muito bem. E Amanda? Muito. Como se recuperar dessa palhaçada, não é? Não sei, difícil. Mas eu sei que você acompanha o Oscar todos os anos, né? Isso é muito legal. E como é que você organiza pra poder assistir os filmes de corrida do Oscar? Então, eu vou ser sincera, assim, há um tempo já, eu já saquei que eles curtem puxar mais os filmes que saem no final do ano, né? No final da temporada. Sim. Então, antes de julho, eu não me preocupo muito em assistir o que estreou, não. Eu assisto mais por se eu gostar mesmo, sabe? Se eu estiver interessado. Mas não para o Oscar. E aí eu vou vendo o que tá sendo muito comentado, o que tem carinha de Oscar, sabe? E eu vou já deixando ali guardadinho, né? E quando eu tenho a oportunidade de assistir, porque nem sempre, né? Sai na minha cidade, o cinema nem sempre colabora. Quando eu tenho a oportunidade de assistir, eu foco em ver isso antes da cerimônia do Oscar, porque eu gosto de saber o que estão comentando, sabe? Eu gosto de saber se foi justo, não foi justo? Por que esse filme ganhou o Oscar? Por que aquele não ganhou o Oscar? Eu fico curiosa. Eu acho que, assim, sinceramente, o Oscar não significa muita coisa no sentido de o filme é ótimo. Nem sempre. Vários filmes que ganharam o Oscar por aí, nossa, tipo, ninguém esquece, eu acho, a polêmica do Green Book ganhando o Oscar. Não assisti aquela bomba até hoje, gente. Eu assisti, cara, e eu fiquei assim, esse filme não vai ganhar, ganhou. Mas eu gosto de organizar assim. Então, os que vão chamando atenção e vão sendo lançados no final da temporada são os que eu foco em assistir. Nem todos eu consigo, porque nem todos saem no Brasil. Pelo menos não a tempo do Oscar, né? Muito menos em Cabo Frio. Fica aqui uma denúncia. Fica aqui a minha reclamação, entendeu? Mas eu gosto de fazer isso. E eu gosto de estar por dentro, né? De ouvir o que o pessoal que é mais esperto do que eu em cinema tá comentando sobre, enfim. E trazer também pro Perdidos, né? Porque tem aquela partezinha ali que nos interessa de adaptações. Sim. Mas eu já quero deixar claro que a Domênica do Futuro vai reclamar do que vai rolar, tá? No Oscar de adaptações esse ano. Então vocês se preparem. Porque... É polêmica adiantada, é spoiler de polêmica. É spoiler de polêmica. E é isso, né? Faz parte do jogo. Eu acho que uma das funções
funções nossas aqui, né, com o Perdidos na Estante é justamente fazer alguns questionamentos, né, nas nossas análises, se o que está sendo retratado está sendo feito da melhor forma, ou se está sendo feito da melhor forma, será que era possível fazer de uma outra forma e tudo mais. E existem alguns reforços de narrativas e de histórias que já deu no saco, né, a verdade é essa. Não, eu acho que é pior do que isso, Dô. Eu acho que não só já estão chatas, já estão batidas, mas são perigosas. Sim, são agressivas, silenciam minorias, favoritam histórias do opressor, sabe? Então tem vários pontos aí que aí são spoilers de episódios do futuro, que nem gravados foram ainda. Mas é isso, né? A gente tá aqui também pra fazer esses links, né? Da arte com a vida, e é isso que a gente faz. É isso que a gente gosta de fazer no podcast. A gente de uma maneira leve, que é para as pessoas realmente entenderem e conseguirem tecer também comentários críticos, né? Porque vai muito além do eu gosto ou não gosto, sabe? Tem uma... Vai muito além de sentar e assistir um filme, né? Sim. Nada contra fazer isso, viu? Mas... se a gente pode ir além, a gente também pode ir além, né? Claro. Eu gosto muito, assim, de assistir um filme só por assistir, sabe? Tem alguns aí que eu me dediquei em 2023, né? Como a bomba que foi o Five Nights at Freddy's, que é a adaptação de um jogo. Eu queria muito... disso aí? Ai, amiga, eu queria gravar um perdido sobre ele, mas eu não achei ninguém que assistiu em tempo. Mas ele é um filme que... Tô nervoso, né? Tá falando. O filme, ele é ruim. Foi ela que falou, hein? Ele é ruim. Mas assim, sabe aquele ruim gostoso de assistir? Assim... Não. Não, meu, ele é Eu sei. Ele é previsível, sabe? Você mata toda a narrativa do filme, tudo que vai acontecer, assim, em poucos minutos de cena, você já entende tudo. Tem os Mechatron lá, os Mechatron demônio, e assim, mas... E tem muito furo de roteiro, sabe? Você começa a pensar um pouquinho, você já fala, meu Deus do céu. Então... né, ele é ruim, mas ele é divertido. Ele é aquele ruim que você não passa raiva. Ele só é ruim, mas é gostoso de assistir, sabe? Tal qual, sei lá, um filme editado pra Sessão da Tarde da Globo nos anos 90. O nome disso é Guilty Pleasure. Sim, é Guilty Pleasure. E eu me senti tão bem. Mas no final, eu fiquei com uma cara de merda inacreditável no cinema, né? E aí eu falei, eu não acredito que eu gastei aqui R$24 pra assistir esse negócio, mas tudo bem. Depois eu Você se divertiu? Mas foi divertido. Então pronto. Eu falei, não, eu também tava esperando o quê? Né? É isso, é sobre isso. É sobre isso, é sobre trazer leveza para a vida. Às vezes o filme é ruim e você se divertiu. Ponto final, simples assim. É isso. Tá, e você tá falando aí desses teus guilty pleasure, Tenho vários. Conta pra gente, eu sei que você gosta muito de analisar aqui as obras, as adaptações, os livros, essas narrativas, né? Dessa forma mais crítica, a gente gosta de fazer isso aqui. Mas a gente também a gente é humana, né? A gente também gosta de umas coisas... bagaceira. Meio bagaceira. Conta aí teus podres, vai. Meus podres deu pessoa bagaceira ou dos filmes que eu assisti bagaceira? Não, calma. Não, não. Opa. Calma aí, amiga, tá vendo? Calma. Teus podres literários, teus podres do cinema, enfim, dos jogos. Do que você gosta aí que é questionável? Eu vou falar só duas palavras que eu acho que definem muito as bagaceiras que eu gosto de assistir, que é The Purge, sabe? Uma Noite de Crime. Eu amo aquela merda. Mas eu amo, assim. Eu não sei te explicar. Eu assisti todos os filmes, todos. Eu assisti todos os episódios da série. E eu olho e falo, quero assistir mais. Aconteceu a mesma coisa com os Jogos Mortais, por exemplo. Nossa. Assisti todos. Eu sei que é ruim, mas eu olho e falo, é isso. É ruim, gosto. Sabe? O primeiro, Jogos Mortais, é muito bom. É um filme ótimo, né? O primeiro é bem interessante e tal, mas depois vira uma coisa lá de terror, né? E enfim, pessoas sendo mortas, né? Ele muda, o primeiro né? é totalmente diferente, né? Ele é totalmente diferente. O primeiro, pra quem não assistiu ainda, fica a dica. Ele é um filme de suspense. Ele tem, acho que só... É quase o que a gente chama de thriller psicológico, né? Com uma pegada de suspense policial. Ele tem uma cena chocante. Uma única. Literalmente uma.
só. O restante é mais... É o policial tentando identificar, né? O sumiço lá das pessoas. E o interessante é que ele me lembra uma pegada meio Seven. Sabe os 7 pecados capitais? Sim. Né? Agora, o segundo, eles chutaram o balde, né? Não. Aí... Tacou foda-se. Desandou de vez. E aí vai dobrando a meta, né? Vai perdendo, vai escalando assim. E quanto pior fica, mas eu falo, meu Deus do céu, cara, que massa, não pode sabe? piorar. E vem o próximo, meu Deus, isso é horrível. Tanto que assim, filmes como esse, né? Filmes como Velozes e Furiosos também, que eu gosto muito, eu só sento com um balde de pipoca gigante e falo, me convença que consegue ser pior. E eu sinto prazer tão grande assistindo esses negócios, sabe? Velozes e Furiosos mesmo, gente, eu amo todos. Eu acho incrível. Tanto que esse eu nem faço, assim, eu não problematizo, sabe? Porque eu olho e falo, eu sei que eu tô errada. Assiste, né? Mas às vezes tem que ser assim, né? É isso. Tipo, é um bando de gente bonita, atraente, fazendo que coisa de hominho. A trilha sonora é muito boa. Tá, salva alguma coisa, pelo menos, né? Aí tem Michelle Rodrigues, né? Onde tem Michelle Rodrigues, tem eu. Eu ia falar isso, mas eu deixo pra você comentar, fica melhor na sua voz. Você foi assistir D&D no cinema por causa de Michelle Rodrigues? Eu consigo assistir Velozes e Furiosos, não? Eu consigo assistir Resident Evil 1 de novo, sabe? É isso, então... Coragem. Amiga, é a Michelle Rodrigues. É a Michelle Rodrigues. Ela é simplesmente maravilhosa. É latina, amo. É isso. Então eu tenho, assim, alguns guilty pleasures. Agora, em leitura, faz muito tempo que eu não tenho, sabe? Uhum. Em leitura, eu lembro que teve uma época da minha vida, isso lá há muito tempo atrás, no Leitor Cabuloso, antes do Perdidos na Estante, até o começo dele, que eu falava, não, chegou um livro, eu preciso ler, mesmo que isso não seja ruim, eu vou conseguir tirar alguma coisa boa. Então, às vezes eu lia coisa, sei lá, estadunidense, ou mesmo alguns livros nacionais que ainda não eram, assim, bem editados, né? Às vezes um projeto independente, uma coisa assim, que era cheio de problemáticas, né? A história, o conteúdo, eu falava, não, vou aqui apoiar, tal. Hoje a só fala é ruim. E assim, não quer dizer que deve ser destruído, acabado, a pessoa ser morta por causa disso. Não é isso. Só quer dizer que não é bom. Entendeu? É só isso. Sabe? Tipo, a definição de algo ruim é que não é bom. E aí é passível, né, de melhorias. Sabe? Né? Mas as pessoas, elas se ofendem, né, quando a gente fala que a gente não gosta de alguma coisa. Tanto que aqui no Perdidos na Estante eu sei que muita gente gosta quando eu gravo, principalmente com o Baço, porque às vezes ele fala alguma coisa e na lata, né, ou eu falo alguma coisa e a gente tem essa comunicação muito direta e fala assim, eu acho que você está falando um monte de merda. E assim, e é isso mesmo, eu acho isso, e fica tudo bem, né, não é uma briga, eu estou discordando do que você tá dizendo. Eu acho que até essa forma da gente aprender a se comunicar e não se ofender, sabe, com essas coisas é uma coisa importante. E isso poderia ser uma meta pra galera em 2024, sabe? Parar de querer trazer o Twitter pra vida real, sabe? Nossa, sim, por favor. Acabe com isso. Cansada. E você, Amanda? Ai, meu Deus. Quais são os seus pecados? Vou ser bem sincera, tá? Eu sou chata pra caramba. Ah, você é mesmo, amiga? Eu sou. Eu sou mesmo. Eu julgo, entendeu? Eu sou dessa. Você julga. Não, você fala pra ela, manda fazer outra coisa. Não, é muito ruim, não vou. Eu sei, Amanda, que é ruim, mas vamos se divertir. Não, eu julgo. Ruim. Amanda é uma jogadora. Eu não consigo fazer isso que você faz, sabe? De, nossa, eu tô me divertindo. Eu sei que é horrível, mas eu tô me divertindo. Não consigo. Eu vou ficar olhando, nossa, que ridículo. Ai, amiga, mas tem coisa mais gostosa que você olhar pra uma coisa que outra pessoa fez e falar, nossa, que ruim, que delícia. Me irrita, entendeu? Me irrita. Eu falo, não, você está ofendendo a minha inteligência, não dá pra aceitar isso. Mas assim, eu confesso que eu tenho, sim, meus guilty pleasures. E acho que a principal coisa que eu posso citar é livro de adolescente. Cara, eu adoro livro de história de adolescente. Meu Deus, por que eu sou assim? Eu gosto de Stranger Things, entendeu? Eu gosto dessas coisinhas de adolescente. Meus alunos estão curtindo, eu tô curtindo também, entendeu? É meu termômetro. Tá. Às vezes eu olho o aluno ali com o livro e falo, que livro é esse, hein? Aí eu vou lá, já adiciono no Scooby, meta de leitura. Olha, Amanda, velho. Eu gosto de história de adolescente, gente. Eu até falei com você hoje, né, Domênica? Eu já tenho 20 anos há muito tempo. tá bom, assim. Na verdade, eu acho que eu tenho 15 há muito tempo. Nossa, amiga, que horror. Mas Pelo menos assim, os meus 15 foram bem difíceis. Espero que o seu tenha sido melhor pra você querer ficar lá. Pior que não, mas assim, em gostos, é isso, entendeu? A Domênica de 15 anos era a Amanda de 20 que tá quase debutando, entendeu? Nos 20. Assim.
Eu era super, não vou ver porque é ruim. Não vou sustentar o capitalismo, sabe? Adquirindo tal coisa. Eu era uma pobre coitada que não tinha dinheiro pra comprar nada, né? Então eu não ia mesmo sustentar capitalismo nenhum. Mas enfim, era toda, sabe, tipo, não. Aí hoje a hora falo, se eu quero eu faço, não quero eu não faço. E me libertei, assim, do peso dessas coisas, sabe? O problema é que eu nasci assim, sabe? Você tinha 15, eu nasci assim. Não, Eu também, o que eu tô querendo dizer é, eu sempre fui meio chatinha, mas com o tempo eu só aprendi a curtir. Mas esse negócio de guilty pleasure é uma coisa que, assim, a gente pode desenvolver, mas normalmente a gente já tem, né? Uma predileção pra isso, assim, sabe? Sim. Sei lá, eu descobri isso quando eu assisti Monstro do Armário no SBT, sei lá, quando eu era criança. E eu olhei e falei, é um filme, conseguiu minha atenção. E eu sabia que era ruim, entendeu? Mas, conseguiu minha atenção. Você assistiria de novo? Sim. Aí eu, nossa. meu Deus. Então. Nossa, não. Eu sempre fui assim, eu sempre julguei. Ai, que mulher jogadora. Sou. Entendi. Agora, Dô, quando você era criancinha, você já se imaginava falando sobre essas coisas pra vários ouvintes? Amiga, claro que não, nem existia podcast. Mas existe a rádio, amiga. Não, mas não. Você nunca se imaginou, assim, fazendo alguma coisa relacionada à comunicação? Não. Assim, o que você imaginava? Em partes, eu acho que em partes, assim. Durante um breve período, assim, eu olhei e falei, que aí, enfim, com o advento da internet, né? Uhum. E aí a gente já pensando em internet, quando já tava basicamente assim, internet via rádio também, depois a discada e tal. Isso a gente tá falando em 2000, já não era tão criança, né? Enfim, não quero falar sobre isso. Eu comecei a considerar que talvez seria interessante eu colocar as minhas opiniões na internet, mas eu imaginava que a internet era uma coisa muito pequena, sabe? Era uma coisa local, né? E demorou muito tempo pra eu me sentir... Como é que eu vou dizer? Eu sempre me senti confortável fazendo podcast, sempre, desde o primeiro episódio, mas eu sempre fui muito cuidadosa em como eu ocupo o meu espaço, seja na vida offline, mas principalmente na vida online, sabe? Hora por eu não quero incomodar, outra hora por olha, já tem muita gente falando disso, então eu acho que eu não preciso falar também. Eu também tenho essa sensação. Então, eu sempre fui muito cuidadosa, né? Nunca foi assim uma paranoia, sabe? De maneira alguma. Ora, isso é muito bom porque, né? A gente tem todo um movimento hoje em dia, né? Do pessoal falando em rede social, Twitter, Instagram, de você não precisa dar uma opinião sobre tudo. O problema é que agora a gente recebe opinião sobre tudo, né? Isso é muito irritante também, porque aí você vê um monte de gente falando um monte de coisa que não deveria ser falado sobre coisas que você já estudou e sabe que tá tudo errado. Ai, sim. Ou preconceitos, né? Ou sabe, mandando ideia errada. Gente, até não. Porque as pessoas... É isso que eu acho que é o problema de dar opinião sobre tudo, sabe? Porque você não sabe sobre tudo. Sim. Então você tá falando um monte de bosta. Se você não tem bagagem pra ter aquela opinião, você não tem opinião. Você tem um surto ali e você tá, sei lá, querendo expor, na verdade, preconceitos. Sim. Eu penso que a gente entra numa seara de tentar entender o que é opinião. Aqui em casa a gente usa muito exemplo, por exemplo, quando alguém vem com algum discurso preconceituoso, capacitista, alguma coisa assim, de pessoas da nossa vida real, né, do nosso círculo ali familiar, de amizade, alguma coisa assim, e a gente fala, olha, né, você cometeu um deslize, ou olha, você realmente foi preconceituoso, vai depender aí, né, da relação que a gente tem com a pessoa também, obviamente. Não por medo, né? Mas pra você conseguir se comunicar, né? Você tem que criar conexão com o outro. Esse que é o X da questão. E aí, a gente sempre usa um negócio que a pessoa vê, mas essa é a minha opinião. Então, opinião é se você prefere um sorvete de limão ou de morango. Sim. Isso é uma opinião. Qual o seu sabor favorito de pizza? Exatamente. Isso é uma opinião. Você falar, né? Estereotipar preconceitos, desenvolver textos ou críticas a respeito de política, guerra, economia, isso não é opinião, né? Isso é merda mesmo que você tá falando. E por mais que você possa dizer, mas eu só estou dando minha opinião, então também cabe a nós, né? Ocuparmos o nosso lugar de escuta e devolver com a sua opinião está errada,
ou a sua opinião é ruim. E a pessoa se ofende, né? Porque como assim, eu tenho uma opinião, se é minha opinião, ela tem que ser respeitada. Não, às vezes a sua opinião está errada, às vezes você se expressou mal, às vezes você não sabia de tal coisa. Até porque esses assuntos mais sérios, vamos colocar assim, né? Eles exigem, na verdade, um posicionamento, não Sim, uma esse que é o opinião. ponto. E pra você ter um posicionamento, você precisa ter base. Sim, é isso Até mesmo. pode existir, né? Dificilmente vai existir só um lado em qualquer assunto. Mas mesmo o lado contrário, precisa ter uma base. Precisa ter uma lógica. E é isso que falta, né? Falta lógica. Aí você não consegue conversar com a pessoa porque a defesa dela é tirada, sei lá, das vozes da minha cabeça. É que tem coisa que não é questão de lado ou não, né? Tem coisa que é só preconceito, tem coisa que é ensinada de uma maneira errada. A maior parte é só preconceitos. Sim, Quando e aí não tem lado pra isso, né? É porque sim, existem formas diferentes de você analisar a mesma coisa. É normal que as pessoas discordem, mas mesmo pra discordar, você precisa ter base. Você precisa ter estudo, você precisa saber do que você tá falando. Eu já vou um pouquinho além, porque eu concordo contigo, mas eu acho que chega uma hora também que a gente tem que entender que tem coisa que você não tem que ter opinião sobre. Ah, não, entende? tem, claro que tem. Eu tô falando em assuntos mais tranquilos, tá? Sim, tô falando em assuntos que realmente não são... Cara, quando a gente entra em assuntos, por exemplo, racismo, não tem lado. Isso não tem lado. Exatamente. Sabe? O que eu tô falando de lado é do tipo, pô, sei lá, uma guerra. Cara, sim, aí eu vou colocar, né, a minha posição. Dependendo da questão, você não vai ter só uma coisa certa ou só uma coisa errada. Você tem uma situação complexa, então você tem outras análises pra se fazer. É esse o ponto que eu quero chegar. E você, Dô, que não falou ainda da sua história pros nossos ouvintes, mas você que é uma historiadora, você sabe que a questão de, por exemplo, esses assuntos políticos admitem, sim, questões complexas que a gente precisa discutir, né? Não tem só uma questão fechada. É por isso que eu falo assim, é complicado por quê? Porque quando a gente se coloca, né, como você disse, eu não emito pareceres ou, enfim, críticas, nada disso, enquanto uma historiadora que faz muito tempo que eu não tô na área, né? Mas você tem conhecimento. Mas eu tenho conhecimento, exatamente, que me traz responsabilidade e consciência de que eu não posso sair por aí dando a minha opinião, entendeu? Sem entender do que tá sendo falado, sem dar uma pesquisada, entende? É isso que eu acho que as pessoas deveriam estar dispostas e abertas a ouvir, sabe? E sem levar em consideração fatos. Sim, não, isso daí, gente. Né? Fatos de várias óticas possíveis. Sim. É muito doido. Eu me lembro que nos anos mais difíceis que a gente passou aí, né, com o governo Bolsonaro, muita gente começou a falar, o avanço do fascismo, nossa, o nazismo, aquela eu. Não é nenhum dos dois, gente, sabe assim? Por dentro eu ficava, não é, e que bom que não é. Por outro lado, eu entendo que na comunicação a gente precisa utilizar alguns termos para captar atenção. O problema que eu vejo nisso é que quando a gente ressignifica termos para talvez trazer a proximidade, né, com alguém que a gente está conversando, a gente não utiliza do nosso riquíssimo vocabulário, a gente também não chama as coisas pela forma como elas devem ser chamadas, sabe? Então, você usou há pouco o exemplo do racismo, né? Você pode estar ali presente numa cena que aconteceu um racismo, e sim, né, nós, enquanto pessoas brancas, temos a obrigação e o dever, né, e a dívida de chegar pra pessoa e falar, né, você foi racista. E a pessoa vai falar o que ela quiser, pode ser que ela pergunte o porquê e a gente explica o porquê com base no que a gente entende, como também pode ser que ela vire e fale não. Mas isso tem que ser falado. Você está sendo racista. A sua fala está sendo racista, sabe? E por quê? Porque se a gente fala assim, olha, o que você falou não tá muito legal... Então, é o que? É o tom de voz, o jeito que eu falei, é o lugar que eu falei, entende? Então, acho que a gente tem que dar nome para as coisas da forma como elas são de fato. E mais, a gente tem que aprender a ouvir. Em 2023, saiu a série da Wandinha, né? É o 2022? Não me lembro agora. Foi 20 e alguma coisa, acho que foi 23 mesmo. Foi 22? Foi 22. E eu me lembro que quando eu comecei a assistir a série, tem a Bianca, que é aquela personagem negra, né? Que é a sereia. Tá, E eu
assisti e eu fiquei, gente, eu não tô gostando de como ela tá sendo colocada como uma vilã. E eu dei um salto enorme, sabe? Antes de terminar a série, porque no meu entendimento, a forma como a personagem estava sendo retratada, ela sendo uma mulher negra, vilã, tinha uma pegada racista. Isso foi o meu entendimento com as ferramentas que eu tinha naquela época. E eu tava comentando isso com a Carissa Vieira, que é uma crítica de cinema, uma mulher negra, maravilhosa, que tem uma didática incrível. Sigam Carissa Vieira. E ela virou pra mim e com muito cuidado, né? Ela falou, Dô, a sua opinião que na verdade tá sendo racista, por que pessoas negras não podem ser vilãs? Aí eu, me pegou, sabe? Me fez pensar. Porque não é uma atitude isolada dentro daquela série, né? Entendeu? Ela não é a única vilã. Não é nem isso. Assim, são vários aspectos, né? Exato, né? Ela não é apenas aquilo, ela não tá ocupando aquele espaço, né? A série não coloca ela nesse papel, entende? Sim. Na minha cabeça estava sendo colocada, então era preconceituosa. E aí a Carissa, na verdade, com muito cuidado, né? Com muita atenção, ela é extremamente respeitosa. Ela me pôs pra pensar e no final dos contos quem tava sendo racista era eu. Entendi. E eu olhei e falei, ok, aí ó, aprendi uma coisa, né? Vamos analisar o negócio direito? Vamos pensar no negócio direito? Eu posso ainda não gostar da série, eu posso não gostar da forma como a personagem é retratada no começo, eu posso ter o gostar ou não, é minha opinião, eu faço o que eu quero com ela, você entendeu? É um gosto pessoal, não é nem opinião, né? É um gosto pessoal, olha, cria identificação, não cria identificação com base nisso. Agora, quantas vezes a gente emite opinião sobre uma coisa e a gente quer, sabe, desenrolar aquilo e a gente acaba reforçando, né, aquilo que a gente tá debatendo, e isso sabe? mostra o que você falou antes de como é importante a gente ouvir, porque o que mais tem é pessoas que acham que sabem tudo e não querem ouvir algo diferente, não querem pensar sobre isso. Eu acho que esse é o pior, sabe? Não é nem o não ouvir, é o não querer pensar ou repensar o seu próprio posicionamento. Não vou chamar de opinião, porque opinião, como a gente falou, é uma coisa muito mais simples que não deveria ser utilizada de forma tão leviana, né? Mas muitas pessoas não querem repensar suas crenças, seus posicionamentos, enfim, naquilo que elas concordam ou não. E elas não ouvem por causa disso, porque incomoda e elas seriam forçadas a rever o que elas pensam, né? Isso é um exercício não tão simples assim. E eu acho que esse é o maior perigo, sabe? É legal você ter trazido o exemplo da Carissa, porque mostra que às vezes a gente precisa sim de não, calma aí, vamos ver isso aqui direitinho. E legal ela ter falado com você também de uma forma educada, respeitosa, que é o principal também, né? Porque também é muito difícil de acontecer na prática. Eu tenho um privilégio, Amanda, de eu ter construído relações na minha vida onde as pessoas são muito respeitosas, sabe? É um privilégio, claro que isso também teve um custo alto, né? Eu quebrei relações com pessoas que me eram muito, muito importantes, justamente por não ser possível a gente conversar sem se agredir. E aí, aquilo que eu sempre falo em todo lugar, que é o preço que você paga por ser você e o preço que você paga por não ser você, você escolhe qual que você consegue pagar, né? O qual você quer. Mas é um privilégio. E a moral da história disso tudo é que a maneira carinhosa de eu falar isso é que a Carissa me mostrou algo que eu sentia que era um incômodo, que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia o que era. Ela me mostrou, isso me pôs em reflexão, né, do que era. Eu percebi em mim essa característica e falei, olha, tudo bem, estou começando a entender, mas eu ainda não entendi, então eu tenho que estudar mais sobre isso, eu tenho que, né, me colocar nesse lugar de uma pessoa que está aprendendo sobre essa questão que não transpassa pela minha experiência pessoal, né, que é a questão do racismo, mas eu tenho um papel fundamental aqui, né, sendo uma pessoa branca na sociedade, de como que eu vou entrar para essa luta antirracista da melhor forma possível e da maneira mais eficiente. E isso também me colocou, no final das contas, quando ela me mostrou tudo isso, né, mas você precisou ficar repensando? Eu falei, eu precisei ficar repensando e tem mais, eu acho que eu não fiz mais do que a minha obrigação, sabe? Que é a maneira um pouco mais direta de falar, né? Mas isso porque você tá aberta.
a esse tipo de experiência. Sim. E não existe esse segundo passo, que é, de fato, a reflexão e até depois a modificação, se você não estiver disposta a isso. Com certeza. E aí, linkando aqui, né, com o Perdidos na Estante, o que a gente tenta fazer aqui, né, de uma maneira leve, respeitosa, divertida, às vezes tirando um sarro uma da outra, tirando um sarro dos convidados e tudo mais, é justamente colocar esse convite pro despertar das pessoas nas pautas que a gente conhece, né? Então, não dá pra se falar sobre tudo, né? Tem também os episódios que são bem leves mesmo, que são baseados basicamente em opiniões mesmo. Gostei, não gostei, por causa disso, por causa daquilo, e tá tudo bem também, né? Nem tudo precisa ser pauta social e política no sentido de desconstrução, tá? Porque... Até porque, graças a Deus, nem tudo é problemático. Exato! E também a gente ter acesso a um lazer, a um bom filme, a uma boa série, a um bom livro, ou a um guilty pleasure massa, é um direito político também. A gente se divertir é um direito político, né? E assim, a gente não precisa ficar falando isso, né? A gente tenta incentivar as pessoas com base naquilo que a gente consome para esse público que também gosta de adaptações literárias, né? De livros que viraram filmes, etc e tal. Então, o Perdidos, ele tem essa característica gostosinha que o pessoal se diverte muito, e é verdade que eles amam quando a gente fala mal das coisas, né? Assim, a galera também... Eles não podem ver a gente reclamar de um filme que já fala, eu gostei desse episódio, entendeu? Mas... aí é porque a galera gosta, né? De ver a gente reclamando, gente. E a gente reclama mesmo. Tem coisas que a gente não grava. Aí um guilty pleasure. Ouvir falar mal. E falar mal também é gostoso, entendeu? Ai, falar mal é bom. É uma delícia. Criticar é muito bom, meu Deus do céu. Criticar é bom. E aí tem uma diferença também, né? Que é o falar mal e o criticar, né? Quando a gente brinca que, eu tô falando mal, que... Olha, falar mal seria basicamente assim, Amanda, sabe o Five Nights at Freddy's? É ruim. Isso é falar mal. Eu tentar explicar... Eu explicar o porquê, né? Trazendo ali os pontos e tudo mais. Isso até ser uma crítica. Assim, uma crítica no sentido de internet também, gente. Porque crítica mesmo de cinema, crítica literária e tudo mais, não é o que a gente faz aqui, tá? Para isso a gente precisa ter conhecimento acadêmico, né? Precisaria ter metodologia. É outro rolê. A gente até tenta trazer algumas coisas, né? Do que a gente pesquisa, do que a gente entende. Mas a gente não tem o compromisso técnico, acadêmico, nem com o cinema, nem com a literatura de fato. Apesar de eu ser formada em literatura. Mas eu não exerço a função de pesquisadora de literatura, né? Eu sou professora. Então, a gente critica na forma mais técnica dentro dos nossos conhecimentos, do que a gente pesquisa e prepara para o episódio. É isso, né? Em outras palavras, a gente não tem ferramentas para tecer uma crítica no sentido, né, de crítica artística, né? Agora, apontar ali algumas coisas enquanto uma crítica de um público consumidor, sim. Aí sim, né? E são coisas diferentes. Esse que é o grande tchan da coisa, né? Então, é bem interessante. Amandinha. Oi, Du. Me fala aí um filme que é adaptação, que você gosta e que ainda não foi tema do nosso podcast e que talvez você nem sabia que era adaptação. E aí você foi assistir e falou, uhul, é adaptação e ficou muito surpresa. Meu Deus. Do nada. Eu não me preparei pra isso. Tá aqui é assim. Ao vivo é mais gostoso. Cara, mas assim, eu já comentei que eu não sabia, pode ser? Mas ele não foi tema. Claro. Tá valendo? Claro. A ideia é realmente assim, que a gente não falou aqui no Perdidos ainda. Ele nunca foi tema de episódio, mas em termos de guerra, e gente, eu tô tão cansada desse tema de guerra, meu Deus do céu, eu não aguento mais falar de Segunda Guerra. Quem me conhece de bastidores sabe por que eu não aguento mais falar de Segunda Guerra? É a lista de Schindler. E pra mim é um dos melhores filmes nessa temática. Não sei se você concorda, Du. Mas então, eu gostaria de concordar, mas eu não assisti ainda. Eu sei, Shame on Me. Jura? Juro. Caraca, eu acho esse filme muito emocionante.
Eu não sabia que era uma adaptação. Eu sei que ele é baseado em fatos, né? Da história lá do Oscar Schindler. Mas eu não sabia que tinha um livro. E eu descobri aqui no Perdidos. Logo no meu início de trajetória aqui no Perdidos, eu tive que pesquisar para um episódio que a gente fez sobre adaptações que a gente não sabia que eram adaptações. E eu me deparei com esse filme e eu fiquei, não acredito. Eu assisti ele na escola, tipo, em 5 aulas, sabe? É, porque ele é longo, né? Toda aula de história passava um pouquinho. E, cara, eu amei esse filme. Eu acho um filme, assim, muito, muito sensível sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu não assisti, eu tenho o livro, mas eu também não li. É isso. O Scooby que me perdoe. Acontece. É isso. Um outro filme que ele é bem conhecido de Segunda Guerra que pouca gente sabe que é livro é O Pianista. É verdade. Mas esse eu não assisti e não li. Então eu não posso falar. Nossa, O Pianista é um filme bom, bem dramático, bem pesado. Tem algumas cenas dele que vêm assim na minha mente com força, sabe? Eu assisti ele acho que umas 2 ou 3 vezes no decorrer da minha vida. E na última vez que eu peguei ele, só fui mostrar uma cena pro Baço e me deu um mal-estar muito maior do que me dava nas outras. Eu falei, não vou assistir mais. E aí eu não assisti mais. Eu não sei se você tem essa sensação, mas quanto mais a gente acumula bagagem, tanto de ficção, assim, de a gente ler bastante, da gente assistir bastante coisa, da gente jogar bastante coisa, mas também da nossa própria vida, né, da vivência, quanto mais a gente acumula, às vezes mais pesado fica de ter contato com certas histórias. E aí você vai reler alguma coisa ou reassistir e toca de um jeito muito mais doloroso do que antes. Não sei, comigo é assim. Eu acho que a gente desenvolve maturidade, né, de alguns temas. Bem que é complicado porque, assim, eu consumi muito material sobre a Segunda Guerra Mundial porque eu estudei isso na faculdade, né? Foi meu projeto de pesquisa foi sobre esse período, então... Mas eu não digo só maturidade, eu acho que a gente vive certas coisas e aí, putz, tem certas histórias que dão gatilho, sabe? Sim. E coisa que você não tinha quando você era jovem, porque você não tinha enfrentado nada parecido. Então, às vezes uma releitura muda tudo. E isso que você tá falando de assistir uma cena que doeu mais daquela vez, faz muito sentido pra mim. E agora saindo do tema de guerra, porém não tanto... Um filme, por exemplo, que eu assisti e que quem ouviu episódios melhores do ano sabe. O dia que eu assisti Mestre dos Mares e eu descobri que ele é baseado em livro, eu olhei e falei, senhoras e senhores, é isso. Adaptações realmente são algo que eu gosto muito, sabe? Porque Mestre dos Mares é um tema que, inclusive, eu até pensei aqui em fazer para Perdidos, mas ele é muito complicado porque o filme, beleza, é fácil de achar, tem streaming, né? É um filme clássico ali dos anos 90. Porém, contudo, todavia, entretanto, o livro no qual ele é baseado são vários livros. É uma coletânea de livros e aí o roteirista pegou, sabe, trechos de alguns, personagens de alguns pra trazer tudo num filme só, né? Sim. Então, assim, isso dificulta, né, a produção do episódio, mas é um filme muito divertido, assim, muito divertido mesmo, assim. Eu assisti, eu olhava pra ele e falava assim, ai, gente, mais um filme de homem fazendo coisa no mar, que saco. E não é sobre isso o filme. Agora, você falou uma coisa que me deu uma ideia aqui, Dô. Por que você gosta de adaptação? Não sei. Que bela explicação. Parabéns. Né? Parabéns. Eu não sei. Eu percebi uma predileção por filmes ou séries que são uma adaptação há muitos anos atrás, sabe? Agora, não é uma coisa que, nossa, eu sei que é adaptado, eu vou assistir. Não, eu percebi que eu gostava, que os filmes que eu gostava mais do que outros eram adaptações. Entendi. E eu penso que isso deve ser porque já existe ali um material, né? Uma história que foi consumida de uma maneira. Então, é uma interpretação daquela história e isso abre muita possibilidade. Porque esse mercado de filmes e séries que são adaptações de livros é enorme. É enorme. É enorme mesmo. Ele é gigantesco, gente.
sabe? Eu imagino que seja por isso, assim. Aí depois, com o tempo, se tornou um passatempo mesmo, né? E foi daí que surgiu até a ideia do Perdidos na Estante, que é falar, pô, eu gosto das duas mídias, eu gosto de entender como é que é feito esse transmídia, eu gosto de pensar sobre isso. Aí surgiu, né, o projeto como ele é hoje, sabe? Mas não é que, nossa, estou vendo que é, então vou assistir, sabe? Não é isso, não é por aí, não. E você, É o caminho Amanda? inverso, na verdade, né? Foi a vida, como tudo na minha vida, foi só a vida acontecendo, sabe? E aí eu... Sim, isso é bem legal. Cara, eu vou te falar, assim, eu amo adaptação por um motivo. E eu acho que é um motivo que faz justamente o contrário nas outras pessoas que não gostam de adaptação. Eu gosto de ver a história de uma outra forma. Não necessariamente de uma outra forma do tipo modificada, mas quando o diretor pega uma adaptação pra fazer, ele vai fazer da interpretação dele. E eu acho isso incrível, sabe? Aquela história tá sendo recontada. Alguém leu, entendeu essa história de uma forma diferente da minha e decidiu contar a versão dele. Às vezes isso dá muito bom, às vezes isso dá muito ruim, mas o que me pega é que, puxa, às vezes eu não pensei dessa forma. E essa troca de experiência, sabe? É como se eu estivesse conversando com o diretor daquele filme, daquela série, seja lá o que for. E, caramba, eu não imaginava isso dessa forma. Como que ele conseguiu pensar nisso? Como que ele visualizou essa cena tão diferente de mim? Por quê, né? Que caminhos a gente fez ali naquela narrativa que deu tão diferente? E eu acho isso super interessante. Eu tenho a mesma coisa, inclusive, como curiosidade, com músicas cover. Geralmente as pessoas não gostam muito de cover. E eu adoro cover, porque eu fico, caraca, a pessoa conseguiu reinterpretar uma música que já era boa. E ela, pra mim, ela continua boa, só que ela é muito diferente. E ela é a mesma, sabe? Isso é muito louco na minha cabeça. É uma boa comparação. É uma boa... Se bem que, assim, cover ainda é só as pessoas cantando ou tocando a música exatamente como ela é, né? Às vezes eles mudam, né? Às vezes eles trocam arranjo, às vezes é um vocal feminino no original e depois viram masculino e vice-versa. Eu não sei o nome técnico de quando, por exemplo, existe uma interpretação com tradução de uma música. Tipo, eu vou falar, gente, Juntos e Shallow Now, sabe? É isso, Muito bom. Eu não gosto desse tipo de cover, não. Isso eu acho meio zoado. Então, eu não sei se o nome disso é interpretação ou é cover. Eu não sei o que é. Ou, por exemplo, o que é imortal não morre no final, sabe? Esse tipo de coisa. Mas essa é uma música original, não é? Não, é uma tradução. A original é em inglês. Ah, é? Isso eu não sabia. E aí... Eu acho que nesse caso é uma tradução mesmo. Eles tiveram que reescrever a música, né? Porque o trabalho de tradução, qualquer ele, que seja em qualquer mídia, é uma reescrita, né? Mas eu acho que é só uma tradução mesmo. Eu não acho que seja uma reinterpretação, assim, de modificar o sentido, sabe? Ela é uma regravação, né? Na verdade, eu acho que talvez o termo seria algo entre regravação e versão. Sabe? Eu acho que eu prefiro, no caso, a versão, sabe? Uma versão diferente, eu gosto. Nossa, amiga, tá. Eu gosto também, mas lá nos meados da minha vida no podcast, o pessoal falava que eu gostava de tudo, né? Então, isso me veio à cabeça agora, Domênica gosta de tudo. É isso. Mas nem de todos. Nem de todos. Mas enfim, mas eu gosto dessa interpretação que você deu, né? E essa comparação entre as adaptações literárias e, com muitas aspas, né? As adaptações, né, culturais na música. Porque é isso, né? Eu tô colocando muitas aspas mesmo, eu só tô dizendo o link entre essas duas coisas é que eu gosto. Não, mas eu achei maravilhoso, porque na verdade é isso mesmo, né? É uma recriação de arte, na verdade, que a gente tá falando aqui. Sim. Né? E às vezes isso dá muito errado. Tudo bem, né? Mas foi uma tentativa. Sim, assim como, por exemplo, você lê uma peça de teatro, é uma coisa. Você vê um espetáculo, é outra coisa. Você vê esse espetáculo musicalizado, é outra experiência. Você assistir em série, é outra coisa. Você assistir ele em filme, é outra coisa, né? Esse poder transmídia é muito massa. Eu não assisti ainda, tá? Ouvinte. No episódio adequado a gente conta o porquê, né, Domênica? Que eu tô meio chateada com essa história aí do Assassinos da Lua das Flores.
Uhum. Mas eu vi que teve, inclusive, uma polêmica com algumas redes de cinema do Brasil. E me chamou a atenção agora que você falou isso, de como é diferente. Porque parece que algumas redes de cinema transmitiram esse filme com um anúncio no meio. E aí, eu tava conversando sobre isso com o Bruno, né, meu esposo. E ele falou assim, mas qual o problema? Ninguém aguenta 3h30 de filme sem ir ao banheiro. Eu falei, não, beleza, eu entendo por esse lado. Mas só de você fazer um corte no filme que não estava programado pela edição, pela montagem, né? Sim, só de você fazer aquele corte, naquele momento ali aleatório que você decidiu, e inserir uma propaganda, você já quebrou o ritmo do filme, você já pode ter modificado a experiência dessa pessoa que assistiu com propaganda em relação a que assistiu sem a propaganda. Com certeza. Uma mínima coisinha ali que, de repente, eles, sabe, pensaram no sentido mais de conforto ali pra quem tá assistindo, que imagino que tenha sido por isso, já modifica toda a sua experiência. Então imagina só como modifica você transformar de série pra filme, pra teatro. Cada coisa tem, sei lá, uma forma diferente de você consumir, né? É uma linguagem, é uma forma de consumir, é uma experiência sensorial diferente, né? Enfim, tem vários quês. E assim, a gente não precisa ir muito longe. A gente tava conversando em off sobre hábitos de leitura e eu comentei com a Amanda que eu gosto de ler em audiobook. E ela disse que ela não se sente muito confortável com a leitura em audiobook. Mas, gente, é diferente você ler um livro em papel ou você ouvir um livro. Inclusive, ler no Kindle é diferente. No Kindle, no Leve, seja lá no que for. Sim. No Kobo, seja lá o que for. Sim, você lê no celular é uma coisa, você lê no seu e-reader é outra coisa, você lê no PDF no seu computador é outra coisa, você lê no papel é outra coisa, você ouvir é outra coisa. Mas como a gente tá falando, né, de sensações de formato, né, de entretenimento, de comunicação, aí a comparação que eu achei seria mais essa mesmo, né, entre audiolivro e o escrito, porque um você ouve, outro você lê, né, independente se é digital ou físico. E você pode ler das duas formas o mesmo material, a sua experiência será diferente, sabe? E isso é muito interessante, né? Eu gosto muito disso, Amanda. Gostei. E sobre essa questão do assassino da Lua das Flores, né, só um breve comentário, essa questão do anúncio, eu não sabia que eles tinham inserido um anúncio no meio do filme para as pessoas irem ao banheiro, né? Mas eu vi Imagino que a intenção seja essa, né? Por que mais seria? Mas me chama atenção porque se de fato foi inserido um anúncio, só se faz, a não ser que seja anúncio do própria rede de cinema, né? Qualquer outro anúncio entra num mercado publicitário aí, que aí, enfim, entra em questão de dinheiro também. Mas isso que você falou é uma coisa extremamente importante mesmo, né? O filme, ele não foi pensado pra ser cortado no meio, parado. Sim. Então, isso altera completamente a experiência de você consumir esse filme. Até porque, quando ele é pensado dessa forma, o estúdio provavelmente inseriria isso no melhor momento possível. Sim. Né, de acordo com as intenções deles. De acordo com a narrativa, né? Exato. Sim. E aí, quando isso fica a cargo de um terceiro, né, que só tá distribuindo o filme, ele pode mudar completamente a intenção da narrativa, o ritmo, a experiência. Com certeza. Enfim. Ele pode não, ele vai. Ele vai, sim. A gente perdeu em 2023 o Matthew Perry, que é o Chandler de Friends. E é só muito você lembrar... recentemente nesse episódio, inclusive. Sim, muito recentemente. E é só você lembrar de como era consumir Friends com intervalos comerciais e você dá play num episódio corrido. Nossa, é diferente. Muito diferente. É diferente, entendeu? É diferente, né? Eu, por exemplo, ainda assisto, como uma boa pessoa que nasceu no final da década de 80, eu ainda assisto coisas com intervalos. No caso, eu mesmo dou intervalo. Eu assisto 3 minutos, paro, vou lá, faço alguma coisa, volto, depois de 3 minutos continuo. Mas isso se chama condicionamento, gente, tá? Eu fui condicionada pela Globo e pela SBT de viver dessa forma, tá? É um relacionamento tóxico. Exatamente. Mas era a nossa forma. Na época, não tinha problema, porque era a única forma conhecida. E eu também não gosto de assistir direto alguma coisa. Eu fico incomodada, sabe? Parece que eu tô muito tempo sentada, eu quero levantar, fazer alguma coisa. Eu fui criada com a minha avó dizendo assim, aproveita o anúncio pra lavar a louça. Putz. Poxa, avó da Mandinha. Mas era isso mesmo, sabe? As pessoas faziam isso. Eu preciso colocar a roupa na máquina. Deu anúncio, corre lá, bota a roupa na máquina e volta, entendeu? Mas brincadeiras à parte, normalmente me dá uma vontade louca de fazer essas coisas cotidianas mesmo. Quando eu boto lá um filme, sei lá, de 2h30, sento meu bumbumzinho no sofá, vem farofa, vem paçoca, beleza, tô lá assistindo. De repente, me dá uma vontade louca de varrer a sala, sabe?
Mas agora, parando pra pensar, é isso que você falou, né? Era o momento onde a gente parava de fato nesses comerciais pra ir fazer um xixi, pegar uma água, dar uma varrida no chão. Sim. Estender uma roupa, enfim, tudo bem que comercial. Exatamente. Gente, os comerciais tinham 3 minutos, mas assim, a gente começava, parava, assistia, voltava. Mas a gente dava o nosso jeito. E tava tudo bem. Exatamente, era isso. Muito bem, Amanda. Esse ano continuamos então com o Perdidos na Estante toda semana, com o episódio saindo a princípio às quartas-feiras, correto? Corretíssimo. Ok, estamos preparadas para ir pelo menos até metade do ano. Mais do que isso a gente nunca promete. Vamos com calma, a vida acontece. Como a gente falou, a gente não gosta de resoluções. Exatamente, então a gente vai fazendo e é isso. Agora, uma coisa que eu gostaria muito, muito, muito é que a audiência desse podcast se sentisse acolhida, né, e compartilhasse as opiniões sobre os episódios que a gente grava, falando em rede social, em comentários no Spotify, né, dando 5 estrelinhas, ranqueamento, enfim, isso. Você tá escutando essa risada maligna do baço? Eu ouvi alguma coisa, mas eu não sabia que era isso até você falar. Uma risada maligna do senhor meu esposo que está jogando RPG uma hora dessa. É isso. Ele tá no escritório dele, a porta tá fechada e aconteceu tudo isso, enfim. Imagina essa risada, como foi. Nossa, foi alta, amiga, ressoou na casa inteira. Mas enfim, eu gostaria muito que quem está ouvindo, né, desse um feedback pra gente, um retorno, se tá gostando dos episódios ou não, porque fazer podcast é muito solitário. A gente grava, é divertido, mas depois que vai pro mundo é de vocês. E se vocês não falam pra gente que vocês ouviram, não tem como a gente saber, né? Vocês sabem quem a gente é. A gente não precisa saber quem você é se você for tímido, tímida ou tímida. Mas deixa lá um recadinho pra gente, né? Espalhe um pouquinho de amor pra gente. Ou, enfim, críticas, né? O que a gente faz. Se a gente fez algum comentário que você não gostou, que foi inadequado, que foi errado, aponte pra gente que a gente melhora. A gente tá aqui pra aprender, né? Inclusive, o que você gostaria de ouvir que a gente não faz, né? Pontos que a gente pode acrescentar, coisas que você gostaria de sugerir. Eu tenho uma ideia diferente pra eu Perdidos esse ano, depois eu vou te contar. Opa! Vou deixar aqui o suspense pra quem voltar semana que vem, na quarta-feira, porque hoje é segunda, então essa quarta-feira da semana não tem episódio, a gente tá de recesso, mas na próxima quarta-feira, na quarta-feira da semana que vem, que é dia 10, que é dia 10 de janeiro de 2024, a gente volta com um episódio fresquinho, novinho e sobre coisas do passado. Então não tão novo assim. Não, o episódio é novo. O episódio é novo, mas não tão novo assim de tema. Inclusive fica aqui um concerto numa fala minha no episódio alguns minutos atrás, que eu falei, quem ouviu o Melhores de 2023, sabe o que eu falei? Não tem como você ser ouvido porque ele vai ao ar a semana que vem. Eu tava bem olhando aqui, mas, né? Tá louca. É isso, gente. Eu errei o calendário, tá? Então, assim... Agora você fala de mim, dona Domênica. Amiga, mas assim, é isso, tá vendo? Tudo que a gente faz, volta. Tá vendo? Comecei esse episódio tirando o sarro da Amanda. Vou começar agora, então. Corta! Agora não corta, não. Então é isso. Um bom ano pra você, Amandinha. Um bom ano pra gente. Um bom ano pra quem nos ouve. Um bom ano, ouvinte. Um bom ano do... É isso, né? Um bom ano esse, um bom ano, Léo. É isso. A gente se vê, então, semana que vem. Aliás, a gente se ouve, então, semana que vem, no nosso especial Melhores de 2023, que é aquele episódio que vocês gostam, sabe? Onde a gente faz uma revisão de tudo, né? Que a gente consumiu, dando dicas e desindicações também. Vai ter bastante. Desindicações, adoro. Adoro. Amanda é esse bicho do mal. Então... Ó, uma boa semana pra você. Até quarta-feira que vem. Beijo! Beijo. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação e pauta são de Domênica Mendes e Amanda Barreiro. A produção é de Domênica Mendes. A edição é de Ace Barros. A locução de vinheta é de Jo Bonner. E a vinheta é da Isso Aí Design.